Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal LF TV, trazendo aqui dicas da segunda rodada do Cartola, pessoal. Lembrando que a gente fez vídeo da primeira rodada com algumas dicas, fizemos 55 pontos, apesar de não ter feito a pontuação tão alta, valorizou bem, valorizou 16 cartoletas, que é o objetivo aí dessas primeiras rodadas. Então hoje sim ele está participando, Matheus Félix aí, o outro integrante do canal, vai aqui estar escalando com a gente. Então vamos começar aí escalando para essa segunda rodada. E aí, rapaziada, aqui é o Matheus. Seguinte, a gente fez 55 pontos, foi uma pontuação até que razoável, mas, 3 jogadores do nosso time não jogaram, jogadores do São Paulo. Foi o Pablo, o Igor Gomes e o Juan Fran. O Igor Gomes não, perdão. O Pablo, o Juan Fran e o Bruno Alves. Esses jogadores que poderiam dar uma alavancada na pontuação do time, principalmente o Pablo, que ia ter um jogo muito fácil pela frente, contra o Goiás, muito fraco e muito desfalcado, e ainda mais poderia garantir, duvido muito que o Goiás teria feito gol no São Paulo, e tinha garantir pelo menos 10 pontinhos SG com os dois defensores. Eu creio que a gente passaria de 80 pontos muito fácil, se não fosse o jogo do São Paulo contra o Goiás cancelado. A gente vai dar opções de goleiros, começar o nosso amigo Lubamba aí, vai dar as opções para vocês. Vamos lá então, para goleiro, a gente tem o Vanderlei, goleiro do time do Grêmio, que vai pegar o time do Ceará, que não teve uma estreia boa, pegou um Sport bem, digamos que, frágil, pela disputa do hexagonal do rebaixamento do Pernambucano, né, estadual do Sport, e ainda assim o Ceará, conseguiu perder para o Sport e jogando muito mal. Então, o time aí do Ceará não deve assustar o gol do goleiro Vanderlei, que deve garantir o SG, apesar de jogar em casa. Então, quem sabe, pode chutar algumas vezes no gol, garantindo aí defesas difíceis para o Vanderlei. Deve imitar aí o goleirão do Grêmio. É uma ótima escolha para essa rodada, a melhor escolha aí dessa rodada, até porque ele valorizou bem na última rodada, e essa rodada, a segunda, é a rodada para escalar os valorizados, né? Então, é isso aí. Vanderlei para o gol. Outra opção também para o gol seria o goleiro Santos, o goleiro do Atlético Paranaense, que vai pegar um Goiás e não estreou no Brasileiro, né? Porque o jogo foi cancelado. Então o goleiro Santos aí não deve também levar gols. Tá, mas um adendo aqui, o goleiro Santos, a regra dele ainda pela primeira rodada, porque ele não atuou. Então ele ainda a valorização ainda da primeira rodada. Então você tem que tomar cuidado quanto a isso. Isso aí. Eu vou dar mais uma opção aqui, que é o Diego Alves. O Diego Alves vai pegar um time muito fraco do Atlético Goianiense e eu não creio que ele leve gols. Eu acho que aqui é uma garantia de SG, pra galera que tem mais medo de arriscar. Apesar que ele tem que pontuar bem por causa do valor dele, né? De 14 cartoletas. Mas ele também pode garantir algumas defesas difíceis. Uma só já garante, né? Junto com o SG, a valorização dele para a próxima rodada. Agora vamos para os laterais. Vou dar aqui as opções de laterais. Eu vou começar já com ele. Vou começar com o Saravia, do Internacional. Apesar de pegar um Santos, que é um time razoavelmente forte, o Saravia está com uma média muito alta. Apesar do preço dele estar elevado, a média dele está muito alta. Então, se ele fizer, por exemplo, 3, 4 pontos, ele já vai valorizar. Ele vai precisar de uma média de 7, 6 mais ou menos, para conseguir valorizar bem. A gente tem também aqui a opção do Abner Vinícius, jogador do Atlético Paranaense, que foi muito bem. Valorizou bem na primeira rodada. Foi uma surpresa para mim. Eu não conhecia esse jogador, admito. E ele tá muito baratinho e a média dele muito alta. Então ele vai precisar de muito poucos pontos para valorizar também. E seguindo, a gente tem o Vinha do Palmeiras, que também tá muito baratinho. O Fluminense não tem um time muito bom. E o Palmeiras vem do título paulista, né? Contra o Corinthians. E para ele também vai contar a valoração da primeira rodada, pois ele não atuou. Então, 7 cartoletinhas aí é muito barato. A gente tem o Juan Fran, outra opção muito boa pelo São Paulo, vai jogar em casa contra o Fortaleza. A gente tem também o Juninho Capixaba do Bahia, tá muito baratinho, também contando a regra da primeira rodada. E uma aposta para a rodada é esse cara aqui, o Iago Pikachu. Eu não sei exatamente se ele tá jogando na lateral ou no meio-campo, igual ele costumava jogar ano passado pelo Vasco. Fazia boas pontuações, né? Pelo ano passado aí, pelo Cartola. Expectativa boa na estreia dele no Brasileirão desse ano aí, nesse jogo contra o Sport. Vamos aí com os zagueiros, começando pelos zagueiros do São Paulo, né? Que não estrearam na primeira rodada.
mas devem fazer bons jogos agora. O Bruno Alves está aí custando 12 cartoletas, tem sim grande chance de desvalorizar, mas assim, vai pegar um Fortaleza que estreou muito mal o Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, então deve garantir sim um SG, e o Bruno Alves costuma fazer gol de vez em quando, então pode ser aí que broque o time do Fortaleza e faça uma grande pontuação. Não só o Bruno Alves como o Arboleda, são duas boas opções, que aí fica a caráter de cada um escolher, até o valor tá parecido, né? Lembrando, são pontuações de primeira rodada porque eles não estrearam. A gente também tem a melhor opção para zagueiro essa rodada, que é esse cara, é o Pedro Jeromel. O mito Jeromel nunca falha, geralmente ele pontua bem e dificilmente ele vai mal no Cartola. Agora é uma ótima opção, porque ele tá valorizado, não tá tão caro, a média dele tá muito alta, então provavelmente vai precisar de uns 5, 6 pontinhos para valorizar. Grande jogador, né? Foi o melhor jogador aí do Cartola no passado, o melhor zagueiro, perdão, junto com o Cuesta. Inclusive, Sim. indicamos aqui os dois na primeira rodada. Cuesta E também pelo menos o bom. Jeromel foi muito bem na primeira rodada também, né? Cuesta não foi tanto, mas o Jeromel foi muito mito. Para fechar a zaga, temos aí também como opção o Thiago Heleno, do Atlético Paranaense, né? Que pega aí o Goiás, que vai estrear no Brasileiro, depois de todo aquele problema com os jogadores com Covid. Então, deve fazer um bom segundo jogo Atlético, assim como fez na estreia, e o Thiago Heleno deve fazer um bom jogo. Então, Thiago Heleno aí, ótima opção aí, o xerife do Atlético Paranaense, que vai estrear nessa rodada, o Thiago Heleno vai estrear. Então, pontuações aí de primeira rodada para ele ficar atento. Muito boa também do Atlético Paranaense é o Aguilar, é o Felipe Aguilar, que é zagueiro do Santos, que tá no Atlético Paranaense agora. Ele tá muito baratinho e ele tá valorizado. Pode ser que uma opção também, apesar do Thiago Heleno ser muito mais jogador que ele. Vamos então ao meio-campo, pessoal. Começando aí com os meio-campistas do Atlético Paranaense, aí o Atlético de Thiago Heleno e Aguilar, né, que a gente estava falando agora. Nicão e Léo Cidadini. O Nicão desvalorizou na primeira rodada, tá? Então, fica uma opção aí um pouco arriscada para essa segunda, se você está pensando na valorização. Mas o Léo Cidadini, sem dúvida nenhuma, é uma excelente opção nesse meio-campo dessa rodada. Deve ser um dos mais escalados. Pega um Goiás, que já falei aqui mais de 2 vezes que vai muito frágil para esse jogo. O Léo Cidadini joga muito, valorizou 5 cartoletas, então talvez seja a melhor opção de meio-campo aí, a mais certa para essa rodada aí, o Léo Cidadini. O Nicão, assim, pode ser que pontue mais que o Léo Cidadini, mas vai ficar naquela questão lá das cartoletas, né? Pode ser que ele desvalorize um pouco. Sim. Mais opções aí do meio campo, vamos ao próprio Marquinhos Gabriel também, eu acabei não citando, né? Do próprio Atlético do Paraná. Sim. Também Baratinho. é uma boa opção. A opção mais barata, inclusive, se você estiver precisando aí escalar o time barato, né? Teve uma galera aí que desvalorizou muito na primeira rodada. Então o Marquinhos Gabriel aí vai estrear nessa rodada pelo Atlético, então é uma boa opção também. Outra opção muito boa, que também é o segundo jogador mais escalado, perdendo só pro Gabigol, é o Everton Ribeiro. Ele tá baratinho, ele custa 6 cartoletas e ele tá valorizado. Então, ele precisa fazer uma pontuação de 1, 2, no máximo 3 aí para garantir uma valorização legalzinha. Também temos aqui o Dani Alves, que ainda não jogou no campeonato, e apesar de ser o preço ser um pouco elevado, ele é um jogador muito bom. Ele foi eleito o melhor jogador, o melhor meia do Campeonato Paulista hoje. E é muito boa opção. E também temos o Igor Gomes, uma opção mais barata aí pelo São Paulo. Ele não tá acostumando a jogar muito bem. Ano passado ele realmente destruiu, e no começo do ano também, mas agora ele tá uma fase meio ruim. Mas é sim uma aposta. Vamos para o ataque agora. Começando já por ele, Gabriel Barbosa. Apesar de estar desvalorizado, ele é o principal atacante do Flamengo. Vai pegar a fraca equipe do Atlético Goianiense, fora de casa, mas meio dessa pandemia, sem torcida, isso não afeta muito. Vimos porque tivemos muitos times, que ganharam fora de casa nessa primeira rodada. E o Gabriel é sim uma boa opção. O Grêmio e o Sport foram os únicos mandantes que ganharam nessa rodada aí, né? Deixando essa lembrança aí. Temos também o Pablo, jogador de São Paulo, que estava no nosso time nessa primeira rodada, só que pelo fato que aconteceu com o Goiás, acabou que não aconteceu o jogo, mas ele é muito boa opção também assim, para essa rodada, o Pablo. Uma outra opção para o ataque é o Diego Souza, né, que marcou gol aí na primeira rodada, estreou bem e vem valorizado, né, para essa segunda rodada, então é uma ótima opção. O Diego Souza aí que hoje, né, é um dos maiores, se não o melhor centroavante, melhor fase aí no Brasil, nesse ano de 2020, é sempre uma ótima opção aí o Diego Souza contra um Ceará que vem desconfiado aí depois da primeira rodada mal contra o Sport. Boas opções também são os atacantes do Bragantino.
Começando aí pelo Arthur, né? Que fez um ótimo brasileiro ano passado, veio com uma boa expectativa esse ano e foi bem na primeira rodada. Bem não, foi ali na média, né? 5,80. Valorizou, tá valendo. Então, é uma boa opção também para essa segunda rodada. E um adendo aqui, ele foi o melhor jogador do Campeonato Paulista. Hoje, a Federação Paulista, ele foi o melhor jogador. Pois é, jogando muito aí o Arthur, pode vir a fazer uma ótima partida aí contra o Botafogo. Um outro atacante também, se você precisa de um atacante um pouco mais barato, é o Alejandro, também atacante do Bragantino. Extrema qualidade aí do atacante do time alvinegro, mas bem desvalorizado, né? Tem que estar atento a isso. Por último, o Cano, atacante aí do Vasco, que fez um bom estadual, né? Apesar do Vasco não ter ido tão bem. O Germán Cano fez um bom estadual aí e vai estrear agora no Brasileirão pelo Vasco, né? Já que o Vasco não estreou na primeira rodada, por causa de adiamentos de jogos. O Cano vai estrear contra um Sport que, apesar de ter vencido a primeira rodada, ainda se encontra frágil no Brasileirão. Então, o Cano aí tá custando 10 cartoletas. Se fizer uns 4, já tá valorizando, né? Então, é uma ótima opção aí, o Germán Cano, jogador gringo aí do Vasco. Vamos aos técnicos. Começando aqui com os técnicos, assim, se você tá pensando numa opção barata para técnico, a melhor das baratas que tem, né? Que não seja loucura também, né? Botar um Wagner Mancini de 2 cartoletas do Atlético Goianiense, não dá, né? O Felipe Conceição aí, treinador do Bragantino, seria a melhor opção. Custa 4,55 cartoletas, bem valorizado, e o Bragantino aí tá com expectativa boa para cima do Botafogo, deve fazer um bom jogo, fazendo com que seus jogadores tenham médias boas, respectivamente ele também pontuando bem. Se você pode investir um pouco mais, recomendo aí o técnico do Flamengo, que vai pegar um Atlético Goianiense e deve passar o caminhão para cima do Atlético, né? O técnico do Flamengo, né, o Domenech Torrent, vem desvalorizado, mas o Flamengo deve fazer um grande jogo, né? Todos nós esperamos, cartoleiros, que o Flamengo faça um bom jogo aí contra o Atlético e o time dele todo fazendo boa pontuação, ele faz também. Então, o Domenech Torrent, se você pode gastar 2 cartoletas a mais, né? Ele custa 7,63. Se você puder fazer isso, a melhor opção, com certeza é ele, o Domenech Torrent. E seguindo aqui, a gente tem o Dorival Júnior, técnico do Atlético Paranaense. Para quem tem uma cartoleta sobrando, ele é a melhor opção da rodada. Por que ele é a melhor opção? Ele está valorizado, não está tão caro e, como já citamos, precisa ter uma valorização um pouco elevada para poder valorizar bem. E o Dorival Júnior, essa é a opção para você, se você tem cartoleta sobrando. Temos também o Fernando Diniz, técnico do São Paulo, que não atuou nessa primeira rodada e por isso vai valer a opção de valorização da primeira rodada. Então é um técnico muito bom também. E agora vamos montar o time e a nossa seleção para a segunda rodada, né? Vamos aí no gol, galera, com o goleiro Vanderlei do Grêmio, como a gente tinha dito, né? A melhor opção dessa rodada, sem nenhuma dúvida. Nas laterais, o Capixaba e o Abner, jogador do Atlético. A gente escolheu o Capixaba porque era uma opção mais barata, né? E o Abner porque valorizou bem na primeira rodada. E zagueiros, o Jeromel e o Bruno Alves, como a gente já havia dito, né? São as melhores opções para a zaga nessa. Apesar de ter outras opções mais baratas também, porque essa é uma zaga, querendo ou não, uma zaga cara. No meio campo, escolhemos o Léo Cittadini e o Everton Ribeiro, que sem dúvida vão ser os mais escalados aí nessa rodada, né? Até mesmo pela facilidade que eles vão ter em seus jogos, né? O Flamengo pega um Atlético Goianiense que não vem bem, né? O Atlético não joga desde março, para falar a verdade, nem estreou na primeira rodada. E o Goiás também é a mesma coisa. São os dois rivais aí goianos que não estão com expectativas boas. Por isso, os dois jogadores aí, um do Atlético e um do Flamengo. E o Thiago Galhardo, que arrebentou na primeira rodada, também é uma opção aí. A gente não havia nem falado dele durante o vídeo, né? Mas a gente acabou lembrando aqui na hora de formar a escalação. E tá aí falando, Thiago Galhardo, ótima opção, além das outras que a gente também falou. No ataque, o Arthur, melhor jogador do Paulistão, não pode faltar. O Bragantino que vai ter um jogo aí contra o Botafogo vai como favorito, na minha opinião. O Gabigol, que é o Gabigol, cara, a gente dessa vez vai botar ele de capitão, né? Uma segurança. Esperamos todos nós que ele arrebente. E o Pablo, que a gente já tinha um desejo de escalar a primeira rodada, a gente não escalou. Aliás, a gente escalou o Pablo, não foi? Escalou, só que ele não jogou. Sim, escalou. Só que ele não jogou. Então o Pablo aí vai finalmente estrear no Brasileirão, né? E deve sim fazer gols aí, como a gente já esperava na primeira rodada. E de técnico, como a gente já havia dito, né? É uma opção aí, a melhor opção dos baratos e a melhor opção, que é o Felipe Conceição, né? Custa apenas 4 cartoletas. Não é interessante gastar tanto dinheiro com técnico. Então, o Felipe Conceição aí foi a melhor opção dos baratos para técnico. Esse aí é o nosso time, cara. Pode seguir que você vai se dar bem. Na primeira rodada você se deu aí, né? Valorizou bem, é o que importa. Pontuação a gente vê durante o campeonato. Tem que valorizar nesse início
E o time da primeira rodada aí deu certo. Então vamos aí torcer que está vender, galera. Pode seguir aí. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui do nosso canal. Foi o terceiro vídeo que a gente já postou, né? Postamos aí as dicas da primeira rodada. E ontem a gente postou um vídeo aí dos gols da primeira rodada do Brasileiro. Vamos estar postando aí altos vídeos nos próximos dias. Então se inscreve e compartilha o vídeo aí, beleza? Para ajudar o trampo aqui, pessoal. Tamo junto, deixa o like. E se você tá curtindo as dicas, comenta, pô. Comenta, dá um feedback aí pra gente, beleza? Tamo junto. Segue nossa escalação aí que vai dar tudo certo. Valeu, até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.